Arauto de Sião apresenta De Palavra em Palavra, o seu devocional na web. A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui no nosso devocional semanal de Palavra em Palavra, no blog Arauto de Sião. Bom, o assunto de hoje vai falar sobre ordenanças. A Igreja Neotestamentária tem somente duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Outros atos religiosos na Igreja, como casamentos, atos fúnebres, ordenação de obreiros e outras coisas, nós não podemos considerar como sendo ordenanças, embora elas tenham o seu devido lugar no programa da Igreja. É óbvio que as pessoas são consagradas dentro da Igreja, acontecem vários eventos, mas esses eventos eles não são, digamos assim, ordenanças. Ordenança mesmo é batismo e ceia do Senhor. Vamos falar um pouco do batismo. O batismo é uma ordenança de Cristo que a Igreja não pode negligenciar. Em Marcos capítulo 16, no versículo 16, está escrito o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não chamamos de sacramento o batismo. O sacramento dá a entender um veículo de salvação. Observe, o batismo por si só não salva. Então você tem que entender isso, por isso nós não chamamos o batismo de sacramento. Reconhecemos, entretanto, ser o batismo um ato muito importante, pois por meio dessa ordenança o crente se identifica com Cristo. É através do batismo que o cristão ele começa a ter uma identidade de cristão. O batismo ele é realizado por imersão em água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme o relato lá de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele é um símbolo, ele simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição do velho homem. Não se pode fazer jus a este símbolo usando outros métodos, por exemplo, aspersão com água, entre outras coisas. Não, o batismo, como a palavra mesmo diz, a própria palavra grega diz baptizo, significa imergir. A condição para uma pessoa ser batizada é ter uma experiência pessoal de salvação e de regeneração, né? Então, para uma pessoa se batizar, ela precisa ter uma experiência de salvação, ela precisa ter essa experiência de salvação com o Senhor Jesus. Ela precisa estar se regenerando, querendo se regenerar. Isto pressupõe a possibilidade da pessoa tomar uma decisão voluntária de sua própria consciência. Por isso, é ideal que aquele que se chega a Jesus seja maduro o suficiente para aceitar essa condição de maneira voluntária, tendo ouvido a palavra, né, tendo ouvido a pregação. Por isso, o batismo de uma criança na idade infantil, sem a capacidade de decisão, não tem apoio bíblico. Então uma pessoa, ela é de Cristo quando pela sua própria consciência, ela se achega a Jesus de uma forma voluntária, dizendo: eu quero que tu entre em minha vida e governe a minha vida. É assim que funciona. Normalmente, o ato batismal ele é realizado por um ministro da igreja e no local onde haja água suficiente para o ato de imersão. Então, não que seja a regra. O batismo ele pode acontecer até mesmo em situações adversas, mas comumente esse ato batismal é realizado por um ministro de igreja, com tudo pronto, com água suficiente, né? Um momento muito importante na vida do cristão, onde se entoam cânticos maravilhosos, onde tudo é um simbolismo muito rico e que torna a experiência cristã mais viva. Além do batismo, nós temos uma outra ordenança do Senhor, que é a ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia. O que importa é a pessoa saber a razão pela qual ela participa da ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, mesmo antes do seu sofrimento e morte. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32, o apóstolo Paulo,
ele fala como ele recebeu isso do Senhor e como se deve ser feito, comemorado assim de maneira consciente, de maneira muito séria. Não é uma coisa assim, não é uma brincadeira. Não, a ceia do Senhor é um momento muito importante, muito solene na vida do cristão. Na ceia do Senhor usa-se pão e vinho, mas tem muitas igrejas que preferem o suco de uva. E desses dois elementos participam todos os comungantes batizados, né? Os batizados, os que entregaram sua vida para Jesus, que já confessaram o nome de Jesus, são essas pessoas que participam da Santa Ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. A ceia do Senhor, ela simboliza o sustento da nova vida em Cristo e deve, logicamente, ser distribuída a pessoas batizadas, né? Não se pode, assim, chegar de qualquer maneira, assim como se fosse um oba-oba, uma comida qualquer, uma refeição qualquer, tomar o suco de uva e comer o pão. Não, deve ter discernimento. O texto de Atos 2,42 nos mostra a ordem existente na igreja de Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a ceia do Senhor é algo de muita importância na vida do cristão, porque assim como o batismo, ele tem um simbolismo muito forte e que marca o novo, definitivamente um novo nascimento na vida do cristão, é através da Santa Ceia, ou através da ceia, como muitos preferem, que o crente ele mantém sua comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, renova a sua aliança e ele fica mais fortalecido para estar ali lutando contra as hostes de Satanás. A ceia do Senhor, ela pode ser realizada com uma frequência que a igreja local decidir. Tem igreja que faz de 30 em 30 dias, tem igreja que faz semanalmente, tem igreja que faz quinzenalmente, não importa. Importa que esse momento seja um momento em que você lembre do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Para isso que ele serve. O Senhor Jesus fala, olha, façam isso em memória de mim. Lembre-se de mim quando vocês estiverem participando da ceia. Lembre do que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Lembre-se dessas coisas. Então, não importa a frequência, se é anual, se é mensal, quinzenal, se é diária, né? Não importa. O que importa é que seja feita em memória do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24 a 25, ele fala sobre isso. E lembre-se também, assim como o batismo não salva, a ceia do Senhor também em si mesma não tem poder para salvar. A paz do Senhor. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. גנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת וניחוחות לראשו מדיפים עצי הזדרכת. הכללים רוססים והרים ריבו קרניים הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים ונכלמות משתחוות המלחמות. De palavra em palavra, o seu devocional na web.